rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em primeiro lugar, muito obrigado, porque você veio, muito obrigado porque veio nesse dia do aniversário da Rádio Canção Nova. Deus lhe pague mesmo. A gente sempre gosta quando as pessoas vêm no nosso aniversário, não é verdade? Nós na Canção Nova ficamos muito contentes porque você veio. Isso é um sinal de quanto você nos ama, de como você nos quer bem, como você nos acompanha, como você é da nossa família. Deus lhe pague porque você está aqui conosco. Obrigado a você também que não pôde vir pessoalmente, mas está acompanhando a gente pela rádio, que hoje faz aniversário. Você que está nos vendo pela televisão, que é uma consequência da rádio, uma coisa bonita. Foi a rádio quem gerou a televisão. A filha hoje é muito maior do que a mãe, né? Hoje as nossas meninas, novinhas já são grandes. Aconteceu assim também com a televisão, né? Foi a rádio quem gerou a televisão. A televisão é filha da rádio, mas já é grandona assim, desse jeito. Louvado seja Deus, foi o Senhor quem quis. Concluindo, muito obrigado porque você veio para participar conosco desse 19º aniversário da Rádio Canção Nova, 19 anos de aventura. Gente, a coisa que mais foi dita a respeito da rádio, desde o começo, foi essa: Rádio Canção Nova, a rádio do Senhor. E realmente é isto. Ela é a rádio do Senhor. Ela não é nossa, ela não é minha, ela não é da Canção Nova em si, não. Ela é do Senhor. E eu fiquei muito contente quando eu vi logo cedinho, porque eu estava num retiro para os noviços da nossa comunidade lá em Queluz. Terminamos hoje cedo com a missa. Enquanto vocês tinham aqui a missa, às 6 da manhã, lá nós às 7 horas começávamos a nossa missa, encerrando o nosso retiro. Depois, quando eu cheguei no refeitório, já liguei a televisão para ver como é que estavam os acontecimentos aqui do aniversário e vi que estávamos fazendo o lançamento do livro como é que chama o livro? São José. Como é que chama o livro? A imitação de São José, né, do Ricardo. A imitação é que eu misturei com o rosto do pai, né, do Frei Jorge, que foi lançado no final de semana. Então, a imitação de São José. Fiquei muito contente. Por quê? E aí que está. A missão que nós, Canção Nova, recebemos do Pai, foi a mesma missão que São José recebeu. Assim como São José recebeu a missão de cuidar do Filho de Deus. E cuidou. Não só, São José investiu toda a vida dele no menino Jesus. E por isso, em Maria, São José abriu mão dos seus direitos. Abriu. Ele já não vivia mais para si. Até mesmo aquilo que um judeu mais queria, que era ser pai, até disso São José abriu mão por causa de Jesus. E daí para frente, a vida dele inteirinha vai ser investida em Jesus. Igualmente, o Senhor entregou para nós cuidarmos da rádio dele, a rádio do Senhor. Quando nós dizemos Canção Nova, a rádio do Senhor, gente, é verdade, ela é do Senhor, e o Senhor confiou a nós o cuidado, do mesmo jeito que Ele confiou a São José, o seu filho. Ele confiou a rádio dele, a rádio do Senhor, Ele confiou a nós, para nós cuidarmos dela. E graças a Deus nós temos investido a nossa vida nessa rádio, e nas consequências da rádio. Hoje,
porque a televisão é novinha, a televisão só tem 2 anos no satélite. Ela começou 10 anos atrás, mas começou pequenininha. No satélite mesmo, podendo atingir você, onde você está, ela só tem 2 anos. Completou 2 anos agora, no mês de maio. Então, por isso, e por causa do crescimento da televisão é uma coisa que cresce rapidamente. Uma vez que fomos para o satélite, o crescimento é enorme. Então, você ouve falar muito da televisão, mas, na verdade, a origem de tudo isso é a rádio. Entenda que a televisão é uma consequência da rádio. É a rádio que se faz agora também imagem, e nós recebemos do Senhor esta missão de cuidar daquilo que é dele. Essa rádio é dele, essa televisão é dele, é a rádio do Senhor, é a televisão do Senhor, e o Senhor nos deu a missão de cuidar dela do jeitinho que São José recebeu a missão de cuidar do menino Jesus. Você se lembra da angústia de São José e de Nossa Senhora, quando aos 12 anos, o menino Jesus desapareceu. Eles foram a Jerusalém, como era costume, estiveram no templo para as festas da Páscoa. Quando eles estavam voltando, é que perceberam que o menino não estava com eles, porque naquele tempo eles andavam em caravana. Então o pessoal todo que veio lá de Nazaré vieram juntos, e depois estavam voltando juntos em caravana, como muitas vezes nós fazemos. E ali havia muitos conhecidos, muitos parentes, e os meninos ficavam misturados no meio do povo. Nem sempre, como o menino é menino, ficava ali ao lado do pai e da mãe. O menino estava correndo, andando, brincando no meio do restante do povo. Foi daí que eles perceberam que o menino Jesus não estava. Aqueles dias que eles ficaram percorrendo Jerusalém procurando o menino, você pode imaginar a angústia deles, porque Deus havia confiado o filho dele, Jesus, para eles cuidarem, e o menino se perdeu. Eles não sabiam onde é que o menino estava, o que tinha acontecido com ele, a angústia que eles viveram. Deixa eu contar para você uma coisa que também angustiou o nosso coração. Se a Luzia estivesse aqui, ela vai chegar já já, mas se ela estivesse, ela diria direitinho em que ano foi. Eu, para isso, não lembro assim de datas. Foi nos anos 80, que numa manhã, era pelas 7 horas da manhã, quando nós tivemos a notícia que o transmissor da rádio tinha se incendiado. Ele não era aqui pertinho como é agora, ele era longe daqui, a uns 6 quilômetros de distância. E de manhã cedinho, por causa de uma faísca elétrica, o transmissor se incendiou. O que nós vimos foi apenas a rádio sair fora do ar, nós não sabemos o que era, e logo em seguida soubemos que o transmissor havia se incendiado. Incendiado de tal maneira que não teve mais conserto. Aquele transmissor tinha se perdido. Ele não tinha mais forma de se recuperar. E naquele tempo, nós só tínhamos aquele transmissor e só tínhamos a onda média. Só. Gente, ficamos calados. Não tínhamos mais como falar. Você imagina a nossa angústia. Você imagina o nosso choro. Nós choramos como criança, porque não podíamos mais falar. O único transmissor tinha se incendiado. 1987. Já são 12 anos que isso aconteceu. Naquela manhã, várias pessoas ficaram sabendo, também porque, pelo fato de não ouvirem a rádio, nos telefonaram, perguntando o que tinha acontecido, e nós demos a notícia, e chegou até São Paulo a notícia.
quando um amigo da gente, dirigente da Renovação lá em Santo Amaro, nos telefonou dizendo, também ele, angustiado com a situação, disse: assim que eu soube, eu já peguei a minha Bíblia e já fui rezar por vocês, pela rádio. E disse ele, na abertura da Bíblia, me caiu o livro de Neemias, capítulo 3. E ele mandou para nós qual era a passagem. E foi isso que alertou o nosso coração. Pega comigo essa passagem. O livro de Neemias, não é capítulo 3, capítulo 2, versículo 17 e seguintes. Para facilitar na nossa Bíblia, a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, é página 914. Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 17. Eu lhes disse então, é Neemias falando, vedes a infelicidade na qual estamos, pois Jerusalém está devastada, porque foi isso que aconteceu lá em Jerusalém. Foi assim que Neemias encontrou a cidade de Deus. Vedes a infelicidade na qual estamos, pois Jerusalém está devastada, as suas portas estão incendiadas, do jeitinho do nosso transmissor. Vamos reconstruir a muralha de Jerusalém e não sejamos mais uma vergonha. E não sejamos mais uma vergonha, porque realmente nós estávamos sendo uma vergonha, estávamos envergonhados do jeitinho de José e de Maria, que tinham perdido o menino. O pai havia confiado a eles o menino e o menino tinha se perdido. A rádio tinha sido confiada a nós, a rádio do Senhor, e o transmissor estava incendiado. E não sejamos uma vergonha, disse Neemias. Revelei-lhes como a mão de Deus, sua boca havia pousado sobre mim, e como o rei me havia falado. Eles disseram então, e aí que foi importante para nós, levantemo-nos e construamos. E me deram mão forte para esta boa causa. Gente, foi assim que aconteceu. Nós não podíamos falar. Depois nós colocamos um transmissor pequenininho, substituto, que pegava só aqui, na nossa região pertinho, só. O restante era por notícias. Nós mandávamos cartas, nós mandávamos recados. As pessoas foram passando de boca em boca a notícia. E o que está aqui aconteceu. Essa palavra, levantemo-nos, construamos. E me deram em mão forte para esta boa causa, aconteceu. Foi maravilhoso. Inúmeras pessoas de inúmeras cidades, espalhadas por esse Brasil afora, fizeram campanhas, fizeram coisas bonitas como acontece nos nossos arrastões atualmente. As iniciativas todas que as pessoas tomam hoje, fizeram naquela época. Para nós era uma coisa impossível conseguir um outro transmissor, custava caro demais para nós. Era impossível nós conseguirmos um outro transmissor. Eu me lembro que uns dias depois, porque a gente é assim, a gente tem que rezar, tem que pedir, mas tem que dar os passos. Nós fomos a São Paulo, nós fomos a uma empresa, fabricante de transmissores, conversar. O preço era impossível para nós. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade, mas assim mesmo nós fechamos o negócio. Que eles fizessem para nós um transmissor novo, não tinha outra escapatória. E como graças a Deus nós já tínhamos a concessão, esse novo transmissor já era de 10 kW e não de 5 como era o anterior, que havia se incendiado. Portanto era o dobro, ia pegar muito mais longe, muito mais forte. Graças a Deus, fizemos na fé, e foi lindo. Tanta gente, de tantos lados, nos ajudaram, que foi lindo. Não apenas conseguimos aquele transmissor, mas os 4 transmissores que até hoje estão aqui, na nossa casa de transmissão, foram conseguidos com aquela campanha. Deus nos deu pelas mãos de vocês
E eu posso dizer, sem medo, pelas mãos de vocês, que já naquele tempo ouviam a Rádio Canção Nova, acompanhavam a Rádio Canção Nova. Nós só tínhamos a rádio, ainda não havia televisão. A televisão começou em 1989. Foi através de vocês. Vocês foram a mão de Deus, foram vocês que nos deram esta mão forte, que nós conseguimos 4 transmissores, inclusive esses transmissores que hoje são de ondas curtas, a tropical e a onda de 49 e a onda de 31, que se espalha pelo Brasil e vai até mesmo para o exterior. Deus nos deu através de vocês. Foram vocês que vieram em nosso auxílio. Nós olhamos um pouco na frente e vimos o final do versículo 19, o versículo 20. O versículo 20, dei-lhes esta resposta e lhes disse: é o próprio Deus dos céus que nos dará o sucesso. Nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Foi isso que nós fizemos. Deixa eu repetir, é o próprio Deus dos céus que nos dará o sucesso. Nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. E realmente isso aconteceu. Realmente isto aconteceu. E coisa bonita, a partir daquela época, muito mais ainda do que era antes, muito mais ainda do que era antes, muitíssimas pessoas se uniram à Canção Nova. Daí o nosso clube do ouvinte começou com uma força total. No fundo, gente, eu acabei agradecendo a Deus o incêndio daquele primeiro. Eu pude ver aquilo que a palavra de Deus nos diz, São Paulo nos diz na carta aos Romanos: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos que são os seus escolhidos, segundo os seus desígnios. Nós vimos como até aquela coisa desastrosa, o único transmissor que nós tínhamos incendiado, de repente, até isso acabou sendo uma grande graça. Primeiro, porque muita gente se levantou para reconstruir junto conosco. Segundo, porque nós não conseguimos apenas um transmissor para substituir aquele. Não só, esse já foi o dobro de potência, de 5 para 10 kW, mas conseguimos outros 3, inteirando 4 transmissores de 10 kW. Foi realmente uma coisa maravilhosa, um prodígio, um milagre da parte de Deus. Claro, um milagre no qual vocês tiveram a participação. Mas deixe eu dizer uma coisa muito importante: Deus sempre faz questão da nossa participação. Você se lembra do primeiro milagre de Jesus? Nas bodas de Caná faltou o vinho. O que é que Maria fez? Chamou os servos e disse: fazei tudo o que ele vos disser. É como se Nossa Senhora já estivesse imaginando que o que Jesus ia mandar fazer era uma coisa assim, bem impossível e esquisita, a ponto de dizer para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. O que Jesus mandou fazer? Mandou que eles enchessem as talhas de água. Mas naquela hora o que era preciso era vinho. Mandar encher as talhas, e eram talhas de pedra, pesadíssimas, encher de água. Naquele tempo não se pegava água na torneira, nem havia poço no fundo do quintal, nem havia bica, porque aquela região é uma região semidesértica, de muita falta de água. As cidades cresciam em redor de uma fonte, e ali a cidade se construía, e a fonte acabava ficando no meio da cidade, porque todo mundo ia buscar água lá, todo mundo ia lavar roupa lá, naquele lugar, na única fonte que havia na cidade. Então, eles tiveram que buscar água lá na fonte, lá no meio da cidade. Deve ter dado um trabalhão enorme. E que beleza, foi com a água que eles carregaram naquelas talhas de pedra, foi com aquela água que Jesus lhes deu o melhor vinho. Jesus não criou o vinho, Jesus transformou a água em vinho, a água carregada por eles.
O Senhor faz sempre assim. É preciso a nossa cooperação, é preciso o nosso trabalho, a nossa luta, o nosso esforço. Deixa eu dizer hoje, no aniversário da rádio, muito obrigado, porque você carregou litros e litros e litros de água e tem carregado nessas talhas de pedra, para que o Senhor possa distribuir o vinho novo. Muito obrigado porque você fez isso. Muito obrigado porque Nossa Senhora disse para você: fazei tudo o que Ele vos disser, e você fez. E você fez. Muitas vezes você pensou: mas o que vai ser a minha cooperação? O que vai ser a minha contribuição? Eu dar esses reais? O que isso vai resultar? Mas corajosamente, ousadamente, na fé, você contribuiu. Talvez aquilo que você doou, você pensava era muito pouco. Talvez para você até fosse muito, aquele pouco, aquilo que você chamou de pouco. Mas foi justamente tudo isso que somado, que juntado, fez com que esse vinho novo fosse para muita gente. E interessante, se aqueles servos tivessem carregado apenas umas jarrinhas de água, suponhamos que eles fossem preguiçosos, indolentes, não acreditassem muito naquilo que Jesus disse, coisa esquisita, está precisando de vinho, todo mundo está percebendo que acabou o vinho, esse homem manda encher as talhas de água. Se eles fossem preguiçosos, ou se eles não acreditassem no que Jesus estava dizendo, e trouxessem apenas umas jarrinhas de água, na hora que Jesus transformou a água em vinho, eles só teriam umas jarrinhas de vinho. Mas como eles encheram todas aquelas talhas de água, e cada uma delas cabia bastante água, eles tiveram aquela quantidade enorme de vinho, e o melhor vinho. Eu imagino que além de servir, os que estavam na festa, depois os próprios servos, os que estavam servindo, puderam também beber daquele vinho delicioso que só Jesus podia lhes dar. E foi isso que aconteceu. Graças a Deus, porque você entrou junto conosco nesta obra. Você pôde servir o melhor vinho para muita gente. A sua família foi a primeira beneficiada, eu tenho a certeza. Quanta gente da sua família, quanta gente da sua casa foi transformada por Deus. Porque graças a Deus, nesses 19 anos, e você sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e é isso mesmo. A rádio é assim, é todo dia, e como graças a Deus, a Canção Nova é 24 horas. Todo dia, foi transformando as mentes, foi transformando os corações, foi transformando as vidas. Muita gente nem se apercebeu da mudança, quando viu já estava mudada. Isso atingiu seus filhos, suas filhas, isso atingiu seu pai, sua mãe, isso atingiu muita gente, atingiu seus vizinhos. E que coisa linda, o que mais me encanta, gente, que não são apenas as pessoas das cidades, através das ondas curtas da rádio, e hoje através da televisão, pelas parabólicas, são as pessoas mais afastadas, que moram mais longe, que moram na roça, na fazenda, no alto das montanhas, nas serras, que moram no meio da mata, que moram por esses sertões do nosso Brasil, essas terras ressequidas do nosso Nordeste, nessas terras quentes, da região de Mato Grosso, e subindo por Rondônia, entrando pelo Amazonas, pelo Pará, pelo Maranhão. Deus vai pegando essas pessoas. Deixa eu contar 2 fatos bem semelhantes. Aqui na nossa diocese, o nosso bispo, Dom João, nosso bispo se chama Dom João Hipólito de Moraes. Muito bonito que ele nasceu praticamente ele começou a ser bispo praticamente com a rádio. Ele era bispo novo, recém-ordenado, quando nós começamos a comunidade, e logo em seguida, no ano de 1980, nós começamos a rádio.
Não demorou muito tempo não, foi lá pelo ano de 1983, 84 no máximo, que Dom João nos disse, ele como é muito pastor ainda hoje, e naquele tempo ele tinha bem mais saúde, ele ia mesmo como bispo, para essas roças todas da nossa diocese, ele ia fazer uma visita verdadeiramente missionária, e lá ele como bispo fazia tudo, ele celebrava a missa, mas também ele confessava o povo, muitas vezes tinha que fazer batizados e tudo, e principalmente ele confessava o povo, que ficava muito tempo sem possibilidade de confissão, porque moravam lá afastados na roça, bem na serra aqui da Bocaina, na nossa região. E o nosso bispo veio nos dizer que ele ficou admirado por duas coisas. Primeiro, que enquanto ele estava confessando, o pessoal estava preparando toda a missa, estavam ensaiando os cantos, mas já no ensaio eles cantavam bonito, parecia que estavam cantando já na hora, tão bonito que eles cantavam, e cantavam bem, e músicas bonitas. Na hora que aconteceu a missa, disse o Dom João, eles sabiam fazer tudo direitinho, e primeira leitura, e comentário, e havia comentarista, e salmo de meditação, e até cantavam o salmo. Ele ficou admirado de ver tudo aquilo, e a igreja arrumadinho, o altar arrumadinho. Ele disse, mas como é que esse pessoal aprendeu tanto assim, de liturgia e tudo certo? Ao mesmo tempo, enquanto ele confessava, ele nos contou, aquele povo confessava bem, confessava, dizia o nosso bispo, com verdadeiro arrependimento, e mais ainda, aquele povo que antigamente chegava para o padre e dizia, olha, eu só não matei, não roubei, o resto eu fiz tudo, e não sabia confessar os próprios pecados. Nos dizia Dom João que o povo sabia confessar os próprios pecados, sabia determinar bem o que eram os pecados, e ele via que eles se confessavam com arrependimento. Ele ficou curioso e quis saber onde é que eles tinham aprendido tudo aquilo, e o próprio povo foi que disse para o nosso bispo, ele disse, é com a Rádio Canção Nova. Disseram eles, é escutando a rádio, esses cantos todos nós aprendemos da rádio, das missas da rádio, o jeito de celebrar a liturgia aprendemos lá, e o bispo percebeu que também aquilo que era mais profundo, deles se confessarem bem, deles se confessarem sabendo dos próprios pecados, de se confessarem arrependidos, era por causa da rádio. Ele fez questão de me dizer, olha, Padre Jonas, antigamente eu ia para essas roças, eu ia para essas visitas missionárias, e voltava preocupado, porque eu fazia o que precisava fazer, eu confessava o povo, eu batizava as crianças, eu fazia a primeira comunhão das crianças que não tinham feito primeira comunhão ainda, que as catequistas tinham preparado, eu celebrava para eles naqueles dias, pregava para eles, mas aquele povo ia ficar um ano inteiro sem uma outra visita. Quando eu pudesse voltar para aquela roça, para aquela serra, o que seria daquele povo? Mas me disse o nosso bispo, eu voltei tranquilo, sabendo que eu não poderia estar lá, naquele ano todo, mas que a Rádio Canção Nova estaria todos os dias, e o trabalho que eu não conseguiria fazer, a rádio iria fazer, um trabalho tão lindo, que teve todo aquele resultado, lá no meio daquele povo. Você pode imaginar a minha alegria, mas deixa eu dizer ao mesmo tempo, o que o nosso bispo contou, isso não aconteceu apenas aqui na nossa região, isso graças a Deus tem acontecido nesses anos todos, por esse Brasil afora. E me recordo que numa região do Nordeste, o próprio padre me contou isso, que uma menina chegou para ele, dizendo, padre, eu quero ser batizada. O padre ia lá nesse lugar, de quando em quando, na base de 6 meses, às vezes mais tempo ainda, 8, 9 meses para o padre ir lá nesse lugar. Quando eu digo menina, não era menininha, era uma moça já. E disse, eu quero ser batizado, porque eu não fui
batizada ainda. O padre disse, tudo bem, só que para você poder ser batizada, você precisa de preparação. E a menina foi muito resoluta, mas padre, eu estou preparada, eu quero ser batizada. O padre ficou admirado e começou a perguntar para a menina, mas não fez perguntinhas assim de catecismo, não, começou a perguntar coisas importantes, coisas básicas. Ele ficou impressionado com as respostas daquela menina. Ela ia respondendo. Ele disse, quem foi que preparou você? Eu disse, olha, padre, ninguém. Mas como é que você aprendeu tudo isso? Onde é que você leu? Não, eu não leio mal e mal, eu fiz o primário. Mas onde é que você aprendeu tudo isso? Lá em casa é a Rádio Canção Nova. O padre ficou meio interrogativo, ele não conhecia a Canção Nova. Ele foi à casa da menina, escutou a rádio e pôde conversar com os pais dela. E ele viu que não era só naquela casa, era nas casas todas ali em redor que isso acontecia, através da onda curta de 31 metros, lá no Nordeste, gente. Num sertãozão, um lugar sem água, sem recursos. E ele disse, eu não deixei para depois o batizado na menina. Naquele mesmo dia, de tarde, eu fiz o batizado dela, convidamos toda a cidadezinha, todo lugarzinho ali, vieram as pessoas de tarde, e disse ele, eu pude fazer com alegria o batizado daquela menina, porque eu pude constatar, realmente, a Rádio Canção Nova tinha preparado bem aquela menina para o batismo. E o padre se comunicou comigo e me dizendo, padre Jonas, continuem mesmo, porque aqui a nossa região, eu agora pude constatar, está sendo evangelizada, está sendo catequizada, está sendo preparada através da Rádio Canção Nova. Ele agradeceu muito, e eu hoje quero agradecer a você, porque assim como foi você que patrocinou isso, que lá nos anos 83 aconteceu aqui na nossa região, isso que esse padre me contou, foi você quem patrocinou. Você não pode imaginar a evangelização que você está fazendo. Eu não estou falando isso para agradar você, não. Eu estou dizendo para você saber. Você não imagina as pessoas que você está catequizando, sustentando esta rádio, patrocinando esta rádio. E eu dou graças a Deus que nós não temos comerciais, que nós não temos propaganda comercial, que Deus praticamente me proibiu de nós termos propaganda comercial, porque se nós tivéssemos que entrar na propaganda comercial, nós tínhamos que fazer o que todas as outras rádios fazem, tínhamos que tocar a música de sucesso, estragando tudo aquilo que nós fazemos. Nós pregamos de um lado, mas as músicas que a gente toca destroem aquilo que a gente está dizendo. É como se a gente colocasse gordura, mas logo em seguida colocasse detergente, e o detergente acaba com a gordura. Mas graças a Deus, nós fomos obedientes, nós fizemos tudo aquilo que o Senhor nos falou, e não temos propaganda comercial, não por orgulho não, mas para podermos fazer evangelização. E quem é que patrocina esta rádio? Mais ainda, quem é que patrocina essa evangelização? Quem é que patrocina essa catequese? Quem é que está criando um povo e transformando um povo por esse Brasil afora? É você. É você que participa do clube do ouvinte. É você que faz a sua doação, que você acha que é pouco, mas realmente é igualzinho àquela água que aqueles servos carregaram. Você está carregando nas costas a salvação de muita gente. Um outro padre também, do Nordeste, também ele, me contava com graça, dizendo, olha, o Senhor e a Canção Nova aumentaram muito o meu trabalho. Porque, disse ele, eu tenho uma porção de capelas em redor da minha paróquia. E eu só posso ir de quando em quando a essas capelas.
E quando eu chego lá, o povo todo quer se confessar. E eu perguntei para o povo por que eles queriam se confessar. E eles mostraram que eles estavam arrependidos, eles sabiam que pecavam, eles sabiam que tinham que se confessar, eles sabiam que tinham que se reconciliar com Deus, que eles tinham que viver na graça de Deus e não no pecado, então eles queriam se confessar. E o padre disse, mas como é que vocês pensam assim? E constatou igualmente que era a rádio, mais uma vez através das ondas curtas. E ele me disse, olha, Padre Jonas, muitas vezes eu chego lá para celebrar para eles, mas eu só tenho aquela manhã, a viagem de ida, chegando lá, celebrando a missa para aquele povo, fazendo os batizados, fazendo a reunião que precisa fazer da comunidade, não tenho mais tempo para confessar, porque preciso voltar, porque na sede, na paróquia, ainda tenho todo o trabalho da tarde, a missa da tarde, eu não posso atender o povo em confissão. Mas disse ele, que bonito, o povo com frequência vem para a cidade para fazer compra, para ir na feira. Você conhece essas feiras do Nordeste, que tem de tudo, né? O povo compra tudo na feira. Então disse ele, no dia de feira, eu já posso ficar na igreja, porque eu fico o dia inteiro confessando. Porque o povo vem para comprar na feira, mas antes de ir na feira, ou depois de comprar na feira, o povo passa aqui na igreja para se confessar. E disse ele, eu passo o dia confessando. Ele brincava, o Senhor e a Canção Nova nos deram um trabalhão, mas disse ele, bendito seja Deus, porque estou vendo um povo transformado. Também a comunidade que eles criam lá, nesses lugares dessa capela, é viva, ativa, eles são solidários, eles são amigos, eles são irmãos, eles trabalham uns pelos outros, tudo se mudou, disse o padre, tudo se mudou. E disse ele, graças à Rádio Canção Nova. Deixa eu dizer para você hoje, Deus lhe pague. Deus lhe pague, porque quem sustenta tudo isso casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Não faz mal. Alguém que não está gostando disso, não é? Alguém que não está gostando disso. Mas eu deixo de dizer mais uma vez. Padre, ontem eu falei com o Flavinho, de Cuiabá, o Flavinho testemunhando na rádio. Flavinho, que já esteve aqui há muito tempo, Flavinho, né? Do violão, que toca no ministério, né? Conhecido. E ele me contava com alegria. Hoje está em Cuiabá. Hoje está em Cuiabá. Ele me contava com alegria que ele esteve aonde eu estive quando fui em Cuiabá. E eu estive num lugar que se chama São Pedro de Joselândia, que nós, para chegarmos lá na época da seca, nós vamos de ônibus viajando pelo leito do rio. Nós saímos de Cuiabá às 5 horas da manhã. Por aquilo que era o rio? Por aquilo que era o rio, que na época da seca está seco, então vai para aquela parte do rio que é liso, que serve de estrada, né? E nós chegamos lá às 5 e pouco da tarde, o dia inteiro na estrada de terra. Um lugar longe. E naquela região mato-grossense, 6 meses de chuva e 6 meses de seca. Agora está na época de chuva. E só se pode chegar em São Pedro por barco ou por avião. Aqueles tecos-tecos que tem demais no Pantanal. E eles foram há 15 dias atrás lá. E como quando eu fui, é aquela festa, porque não tem luz elétrica, é só gerador, não é? Não tem interligação às casas, só tem um telefone comunitário, um posto telefônico, e as pessoas vêm com a lanterninha para a noite de louvor com o pessoal da Canção Nova, 4 quilômetros, 8 quilômetros, 16 quilômetros, o povo vem de longe, a comunidade toda se reúne, mata 20, 30 galinhas, uns 2 bezerros, aí faz aquela comida para uma multidão que vem, e reúne ali algumas centenas de pessoas, se não for milhares de pessoas, né? E é tão difícil que eles não têm nem como voltar. Eles vêm para a noite de louvor, porque é breu, é escuridão, passa a noite de louvor com a Canção Nova,
e só volta para o seu lugarejo no dia seguinte. Só volta para o seu lugarejo no dia seguinte. O Flavinho estava encantado, porque as crianças, até as crianças orando em línguas, as crianças conheciam, todo mundo escuta a rádio Canção Nova. Povo de fé, o povo lá no Pantanal tem um estilo, no Mato Grosso tem um estilo de oração que eles fazem, uma oração cantada, como se fosse um repente. Eles vão rezando, cantando com um fundo musical em cima, né? E ele ficou encantado, a fé do povo. O povo reacendeu a fé. O povo hoje tem grupo de oração. O povo hoje tem cenáculo com Nossa Senhora. A comunidade é ativa para valer, graças à Rádio Canção Nova. Graças à Canção Nova, que chega num lugar onde padre só vai uma vez por ano. Quando vai. Porque é tão difícil o acesso e os padres são tão sobrecarregados que dificilmente os padres podem chegar nesses lugares. Então, ele me contava com alegria que graças à Canção Nova, graças à Rádio Canção Nova, o povo tem fé e vive a fé até independente da presença do sacerdote. Amém. Graças a Deus. Deixa eu dizer a você então, pode aplaudir. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer para você, você está sendo o catequista, e eu não estou falando isso para agradar você não, estou lhe dizendo uma verdade. Você que está aqui agora, você que está me ouvindo pela rádio, você que está me vendo agora pela televisão, você está sendo o catequista, a catequista, você está sendo o ministro da palavra, você está sendo o diácono, de multidões e multidões, gente, que nós não podemos imaginar, gente que não tem padre, gente que não tem possibilidade de missa, que não tem possibilidade de sacramentos, gente que não teria possibilidade de pregação, mas que graças a Deus, através da rádio acompanha os acampamentos, acompanha as nossas missas diárias, acompanha os nossos programas de dia e de noite. Eu sei que há lugares onde de noite você não consegue mais pegar a rádio. Mas ao contrário, em outros lugares, de noite é muito melhor. Mesmo essa região lá do Mato Grosso, né, quando chega de noite, naqueles pantanais que existem por lá, né, a onda vai longe, e eles, como justamente de noite não tem nada, nem energia elétrica tem, os rádios deles são rádios de pilha, é com a rádio que eles ficam durante a noite, e tudo que eles têm recebido, graças a Deus, é através da Rádio Canção Nova. Você está levantando um povo, você está evangelizando um povo, você está catequizando um povo, você está sendo catequista, você está sendo ministro, você está sendo diácono de um povo. Quando eu vi este fato de Neemias, e essas palavras, que nos animaram e nós começamos a construir, diante dessa palavra, vamos reconstruir, e não sejamos mais uma vergonha, levantemo-nos e construamos, é o próprio Deus dos céus que nos dará o sucesso, nós, os seus servos, nos levantaremos e construiremos. Eu me lembrei daquilo que aconteceu com São Francisco. Ele estava naquela igrejinha, quando Jesus, do crucifixo, falou a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. E foi tão claro, tão forte, que Francisco ficou tocadíssimo com aquela palavra de Jesus. Imediatamente ele pegou os seus companheiros e começou a reconstruir aquela igreja de São Damião, que realmente estava em ruínas.
Só que não era disso que Jesus estava falando para Francisco, não. Não era daquela igrejinha de São Damião que estava em ruínas. Não, era da igreja gente, da igreja povo, da igreja hierarquia e da igreja povo, que precisava ser construída, porque estava em ruínas. Foi somente enquanto ele estava reconstruindo aquela igrejinha de São Damião, que São Francisco entendeu que era muito mais o que Deus estava fazendo e queria fazer. Deus realmente estava reconstruindo a sua igreja, através dele, através dos seus irmãos e através daquele povo que Francisco foi reunindo. Francisco, Clara, os primeiros irmãos franciscanos foram levantando um povo, e esse povo foi mudando, transformando a própria igreja. Hoje todos nós sabemos as maravilhas que Deus fez através dos franciscanos, através de Francisco, através de Clara, e através desse povo todo que foi sendo levantado. Gente, com toda a nossa simplicidade, com toda a nossa pobreza, nós não nos exaltamos não, mas nós não podemos negar. Deus foi pegar a nós na nossa pobreza. E Ele nos deu essa tarefa de reconstruir a sua igreja. Naquele tempo, Jesus até permitiu que Francisco se enganasse e começasse reconstruindo uma igreja, a igreja de São Damião. Mas aquele foi o meio, foi a partir daquela igreja de São Damião que tudo aquilo foi acontecendo, igualmente conosco, através da rádio, a rádio que foi crescendo, a rádio que você construiu, através da televisão que veio depois, e da televisão que agora já está no satélite, que agora se espalha para o Brasil inteiro. Graças a Deus, nós temos levantado um povo todo, e um povo que está reconstruindo a igreja, e reconstruindo a igreja por dentro, gente. São essas pessoas que têm se tornado homens novos, mulheres novas, jovens, rapazes e moças novos, transformados por Deus, casais novos, famílias novas. A transformação está acontecendo através do coração, não é uma transformação exterior, não. Nós não somos revolucionários, não, nós estamos fazendo realmente uma revolução nos corações. Melhor falando, Deus está fazendo uma revolução nos corações. Nós temos sido seus servos, nós temos sido como São José, que recebeu a missão de cuidar do menino Jesus. Nós cuidamos da rádio do Senhor, da televisão do Senhor, e Ele, o Senhor, está fazendo a obra através dessa rádio, através dessa televisão. Nós, graças a Deus, estamos sendo, e você está sendo junto conosco, como aqueles servos que carregaram a água, que encheram aquelas talhas de pedra, encheram de água, tiveram litros e litros. A nossa própria Bíblia, numa nota, diz que a quantidade de água e, portanto, a quantidade de vinho eram cerca de 600 litros. Gente, 600 litros de bebida, olha, é bebida. É bebida. E foi todo esse vinho que eles tiveram, porque eles carregaram toda esta água. Muitas vezes as pessoas estranham, por que a Canção Nova não para? Por que ela fica sempre pedindo? Sempre pedindo, porque ela está sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Mas é isso, gente. Se eles tivessem apenas umas jarrinhas de vinho, umas jarrinhas de água, eles só teriam umas jarrinhas de vinho. Se nós parássemos naquilo que a rádio era, nós ficaríamos até hoje naquilo que a rádio era. Eu conheço muitas rádios de igreja, que têm a mesma idade e mais do que a idade da Canção Nova. Há rádios de igreja que têm 20, 25, 30, 35, 40 anos, 50 anos, mas que ficaram naquela rádio, naquela onda média, ou se tem alguma onda curta. Nesses 19, 20 anos, não se viu crescimento. Eu não estou criticando,
Mas a nós, o Senhor não permitiu nós ficarmos parados, Ele não permitiu que nós ficássemos parados. Por quê? Era uma multidão que precisava, o crescimento não é por nós. O crescimento não era por nós, nem era para nós, o crescimento era por causa de um povo. Nós precisávamos crescer para podermos ir mais longe, para atingirmos mais gente. A própria rádio gerou a televisão, e a televisão, graças a Deus, tem crescido, e eu tenho a certeza, o Senhor não quer que ela pare de crescer. Por quê? Porque o Senhor quer atingir mais e mais gente. Você tem nos acompanhado, você tem visto o que é o projeto Dai-me Almas. O Senhor colocou diante de nós uma missão que é um verdadeiro desafio. Um verdadeiro desafio. Qual é o desafio? É atingirmos pelo menos 100 milhões de brasileiros. E você pergunta, onde é que você arrumou esse negócio de 100 milhões de brasileiros? A gente foi na época que o Papa esteve aqui, no ano de 1998. Você se lembra que o Papa, 97, o Papa esteve aqui em outubro de 97, por causa daquele grande encontro das famílias. Naquela época, saiu uma estatística que veio às minhas mãos, que mostrava que o Brasil tem hoje 160 milhões de habitantes. E essa estatística, que estava de acordo com o último censo, mostrava que desses 160 milhões de habitantes, 123 milhões haviam se declarado no censo católicos. O restante, de 123 milhões até 160 milhões, haviam se declarado evangélicos, outras religiões, alguns mesmo se declararam espíritas, kardecistas, se declararam do candomblé, se declararam, mas foram apenas de 123 milhões até 160. Mas 123 milhões se declararam católicos, portanto foram batizados. Gente, eu fiquei realmente tocado por aquilo. Essas pessoas se declararam católicas, portanto elas foram batizados, são do Senhor. O Senhor não quer perdê-los de jeito nenhum. E eu perguntava, meu Deus do céu, quantas dessas pessoas são realmente evangelizadas? Quantas são realmente catequizadas? Quantas realmente seguem o Evangelho? Quantas realmente são do Senhor? Eu nem perguntei quantas delas vão à missa, mas quantas delas são do Senhor? Quantas delas são evangelizadas, são catequizadas? Quantas delas? E eu pude constatar que, se desses 123 milhões, se 23 milhões forem evangelizados, catequizados, é muito até. Sobram, portanto, pelo menos 100 milhões de irmãos nossos, católicos, que não foram evangelizados. Gente, aquilo caiu para mim como uma bomba, igualzinho àquilo que aconteceu com Francisco. Quando o Senhor disse a ele, Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas, porque realmente 100 milhões de católicos que não são evangelizados, que não têm evangelização, que não têm catequese, que muitas vezes não têm padre. Talvez você diga, é porque eles não vão na igreja. Sim, é verdade, é porque eles não vão na igreja. Mas se não vão à igreja, também não são evangelizados. Então, se eles não vão à igreja, nós precisamos chegar até eles. E interessante, quando nós assumimos esse desafio, porque foi um desafio de Deus, quando nós entramos nessa verdadeira aventura de partirmos para a luta, para chegar até essas pessoas que não vêm à igreja, ou que não dá para o padre poder chegar até eles. Quando nós entramos nesse desafio, Deus foi abrindo as portas, e não apenas a rádio, mas a televisão também foi crescendo, e nós a custo, gente, conseguimos ir atrás de Deus, pelas portas que Ele abre. Ainda agora de manhã cedo, já me veio a notícia que um bispo de uma cidade importante do Nordeste do Brasil
quer entrar em contato comigo, me telefonou nesses dias em que eu estava nesse retiro. Eu preciso ainda hoje entrar em contato com ele, porque ele quer que nós estejamos à frente de uma televisão lá na cidade dele, que tem uma irradiação em todo o Nordeste. E ele quer que nós tenhamos lá a Canção Nova, não apenas tenhamos a televisão, mas tenhamos a Canção Nova lá. O que eu vou fazer? Ontem fez aniversário Dom Alberto Taveira, muito ligado à Canção Nova. Tem muita gente que diz, né, Dom Alberto da Canção Nova, porque está sempre com a gente. Ele é o autor do Retiro Popular. Dom Alberto nos tem dito: eu preciso de uma rádio aqui, de uma rádio potente, porque a minha diocese, disse ele, tem 350 quilômetros de extensão. Gente, entre São Paulo e Rio de Janeiro são 400 quilômetros. E diz o bispo que da cidade dele, Palmas, até um extremo e outro extremo da diocese são 350 quilômetros. Não é que é apenas 350 quilômetros, não de Palmas para o norte. São 350 quilômetros. De Palmas para o sul é outro tanto. Faz um compasso, põe lá como um compasso e faz uma roda em redor desses 350 quilômetros e vê que distância é essa. Ele diz: eu preciso de uma rádio aqui. Você conhece o Nelsinho Correia, está lá com um grupo nosso. É o bispo como que pedindo por misericórdia que nós tenhamos uma rádio lá, porque disse: o único jeito de eu atingir a minha diocese, que vai até o Bico do Papagaio, que é lá na divisa com o Maranhão e o Pará, até lá vai a minha diocese, diz Dom Alberto. Eu preciso de uma rádio para poder evangelizar esse povo. Me telefonou nesses dias o bispo da ilha de Marajó, Dom Ascona, que é um homem renovadíssimo, um homem cheio do Espírito Santo, me dizendo a mesma coisa, Padre Jonas. Primeiro, a ilha de Marajó toda, nessa enorme extensão. Eu preciso de uma rádio para evangelizar, porque só para percorrer a ilha são quilômetros e quilômetros. Além disso, há uma porção de ilhas pequenas em redor da ilha de Marajó. Quando se fala apenas em Marajó, mas não se fala em todas essas ilhas, onde há gente. E disse ele: além disso, existe uma parte no território do continente, no estado do Pará, que é da minha diocese. E disse ele: só de barco para chegar, e horas de barco, atravessando o mar, para poder ir a esses lugares todos. Ele disse: eu preciso de uma rádio para evangelizar, porque o único jeito de chegar a esse povo é através de uma rádio. Você está vendo? Dá para a gente parar? Não dá para a gente parar. Assim como São Francisco não pôde parar, e não devia parar de jeito nenhum, nós não podemos parar. E deixa eu dizer, dentro de mim é igualzinho o profeta Jeremias falou: seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir, e agora acendeu-se um fogo dentro de mim. Por mais dificuldades, por mais problemas que a gente encontre, eu não consigo me conter. E é verdade, graças a Deus, na Canção Nova, Deus colocou este fogo, eu tenho a certeza que colocou também no seu coração. Nós não somos sozinhos, nós formamos uma grande família, e é esta família que é chamada a esse desafio de evangelizar lá naquela região do Tocantins, evangelizar lá naquela região do Nordeste, que eu não posso falar ainda que região é essa, nessa outra região dali de Marajó e do Pará. Gente, é um Brasil inteiro que espera por evangelização. Nós não podemos cruzar os braços. O mesmo Deus que disse para Neemias, que disse para São Francisco, disse a nós: vamos reconstruir e não sejamos mais uma vergonha, levantemo-nos e construamos. É o próprio Deus dos céus quem nos dará o sucesso. Nós, seus servos, nos levantaremos e reconstruiremos. Vamos ficar em pé. Senhor, nós estendemos a nossa mão na forma de um juramento. E nessa forma de juramento, Senhor, nós dizemos: apesar da nossa pobreza, nós
queremos evangelizar. Somos pobres, somos pequenos, somos incapazes, mas uma vez que o Senhor nos chamou, uma vez que o Senhor nos deu essa missão, uma vez que o Senhor colocou diante de nós esse desafio, nós só podemos fazer como os servos fizeram diante da ordem de Maria: fazei tudo o que Ele vos disser. Só podemos fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Eis-nos aqui, Senhor, pobres, incapacitados, mas nós queremos, Jesus, realizar aquilo que o Senhor nos diz. Amém. Amém.